O século XX, que loucura! Foi uma época de mudanças assim, numa velocidade que ninguém nunca tinha visto. Sério, o desenvolvimento foi absurdo, não só na ciência e tecnologia, mas em tudo que é área da vida. Só que, no meio de todo esse progresso, estavam escondidas as sementes de algumas das maiores catástrofes que a gente já viu. E essa é a grande pergunta, né? Como um século que começou com tanta promessa, tanta esperança, de repente mergulhou em guerras, revoluções e crises econômicas gigantescas? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora, peça por peça. Para a gente conseguir entender o que aconteceu, primeiro a gente precisa voltar lá para 1901 e sentir o clima da época. E olha, parecia que o futuro ia ser brilhante. Existe uma sensação de verdade que a humanidade estava no caminho certo, sabe? A Europa era o centro de tudo, o poder global, a tecnologia só avançava, a cultura se espalhava e para muita gente parecia que um futuro de paz e muita prosperidade era inevitável. Só que, por baixo dessa camada de otimismo, tinha muita coisa acontecendo. O imperialismo criava uma disputa enorme por colônias. O nacionalismo ficava cada vez mais agressivo, mais perigoso. E as nações entraram numa corrida maluca para ver quem tinha mais armas, e formaram alianças militares que, na prática, dividiram o continente em 2 barris de pólvora prestes a explodir. E aqui fica clara a grande contradição daquela era. De um lado, a promessa de um futuro melhor movido pela ciência, pela mudança. Do outro, o perigo que não parava de crescer. Tinha pressão interna por mais democracia, pelo socialismo, tinha um medo constante de que os grandes impérios pudessem desmoronar e, o mais importante, o medo entre os países. A Alemanha, por exemplo, se sentia ameaçada, com medo de ser cercada pelos vizinhos. E bem, não tinha como segurar essas tensões para sempre. A primeira peça do dominó estava prestes a cair e ia arrastar o mundo todo para o caos. O comecinho do século já dava sinais, né? A derrota da Rússia para o Japão em 1905 mostrou que as velhas potências já não eram tão invencíveis assim. Aí, em 1914, a Alemanha já era a grande força do continente, e foi esse poder todo que ajudou a empurrar a Europa para a guerra. 4 anos depois, o mundo que existia antes de 1914 simplesmente não existia mais. O conflito basicamente colocou esses 2 grandes blocos militares um contra o outro. De um lado, a aliança ou potências centrais com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro na liderança. Do outro, a Entente, com Reino Unido, França e Rússia, e depois outros países entraram, como os Estados Unidos. O custo em vidas humanas foi inacreditável. Cerca de 10 milhões de pessoas morreram. Uma geração inteira foi simplesmente sacrificada nos campos de batalha da Europa. É um número que chocou o mundo e mudou para sempre a nossa noção de tragédia. Então, um ponto principal é que a guerra não só matou milhões. Ela acabou com aquela era de otimismo, a Belle Époque. 4 impérios gigantescos, o alemão, o austro-húngaro, o otomano e o russo, desmoronaram. O mapa do mundo foi todo refeito. E, um ponto crucial, foi assinado o Tratado de Versalhes. Ele não só forçou a Alemanha a pagar uma dívida de guerra impagável, mas também a aceitar a culpa total pelo conflito. Essa humilhação e esse peso econômico plantaram as sementes do ressentimento que levariam direto para a próxima catástrofe mundial. Enquanto o Ocidente tentava se recuperar, a guerra abriu uma ferida mortal num dos maiores impérios do mundo, criando o cenário perfeito para a próxima peça do dominó cair. Vamos para a Rússia? Olha, no começo do século XX, a Rússia era quase uma nação medieval. O czar mandava em tudo, com poder absoluto, enquanto a imensa maioria do povo, uns 85%, vivia em condições terríveis. Era uma sociedade que estava por um fio. E nesse cenário de puro desespero, os revolucionários bolcheviques, com o Lenin na liderança, apareceram com uma promessa simples, direta, mas muito poderosa. Pão para quem estava com fome, paz para tirar a Rússia da guerra e terra para os camponeses. Era exatamente o que o povo precisava ouvir. A transição de poder foi um caos. Primeiro, derrubaram o czar em fevereiro de 1917 e um governo provisório assumiu. Mas esse governo não conseguiu resolver nada. Aí, em outubro, os bolcheviques de Lenin tomaram o poder. E depois da morte do Lenin, a liderança ficou com o Joseph Stalin, que governou com mão de ferro por décadas. A guerra e a revolução não só mudaram mapas e governos, elas quebraram a economia mundial, preparando o terreno para a terceira e devastadora peça do dominó. A Grande Depressão foi uma das piores crises econômicas da história. Não foi só uma recessão, não. Foi um colapso completo do sistema. A produção industrial parou, milhões perderam emprego, bancos faliram e a pobreza se espalhou pelo mundo como uma doença.
Esse gráfico aqui dá uma noção do tamanho do desastre. Em só 4 anos, a produção industrial do mundo caiu quase pela metade. Imagina, quase 50% de tudo que era produzido simplesmente sumiu. O impacto foi catastrófico. A crise foi tão, mas tão profunda, que forçou uma mudança total na forma de pensar a economia. A resposta, liderada por gente como o presidente americano Franklin Roosevelt e o seu New Deal, foi o Estado começar a intervir mais na economia para tentar estabilizar as coisas e proteger as pessoas. Então, vamos juntar todas as peças. A sequência de eventos do começo do século XX não foi uma coincidência, foi uma reação em cadeia. E aqui está o efeito dominó em ação. A Primeira Guerra Mundial destruiu a ordem que existia e derrubou impérios. Esse vácuo de poder e o desespero da guerra na Rússia levaram à Revolução. E as consequências econômicas disso tudo, somadas, geraram a Grande Depressão. Um evento levou diretamente ao outro, transformando o mundo de um jeito que ninguém imaginava. E isso nos leva a uma reflexão final, né? As mesmas forças que causaram toda essa catástrofe há mais de um século, nacionalismo forte, medo da crise econômica, a disputa entre as grandes potências, será que elas desapareceram? Ou será que elas ainda ecoam no nosso mundo hoje? É uma boa pergunta para se pensar.